Já está com a gente aqui no estúdio o advogado Paulo Koch, que vai falar sobre heranças e inventários. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido aqui o nosso pedido de vir ao nosso estúdio aqui ao vivo. E vamos já colocar mensagens aqui dos ouvintes, perguntas, mas de maneira geral, como é que as pessoas devem se preparar para esse assunto aí, herança, inventário, quais são os cuidados necessários também? É isso aí, Rodrigo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite primeiramente, né? Basicamente, o direito das sucessões é o que envolve exatamente o ramo do direito que vai explicar e resolver, basicamente, né, usando bom português, a resolução do patrimônio que foi deixado depois do falecimento do falecido, né? Basicamente, existem duas maneiras de você realizar essa sucessão. Pode ela ser judicial ou extrajudicial. A judicial, geralmente, ela vai acontecer quando você tiver pessoas incapazes, que vai ser uma criança ou uma pessoa com uma deficiência que incapacite ela de resolver os deveres da vida civil do dia a dia, né? Uma pessoa com uma deficiência mental, pessoa que não pode até assinar, de certa forma, né? E o extrajudicial é quando as pessoas já são maiores, capazes e têm tudo resolvido, de certa forma, né? Elas podem, estão num consenso. E o judicial, até complementando, o judicial acaba acontecendo também quando se tem testamento, né? Que é uma parte muito importante. Se tem testamento, se a pessoa deixou um testamento em vida que vai definir alguma parte do patrimônio dela para uma pessoa ou outra, né? Tem que ser necessariamente feito uma abertura de um testamento perante o juiz, né? Vamos à primeira participação aqui dos nossos amigos ligados no BG. Egídio, testamento sobre bens deixados a herdeiros para herdeiros. Vale no Brasil, doutor? Eu entendo que é válido, né? O que acontece, né? Você pode fazer o testamento e ele vai abranger todos os bens da pessoa, só que ela não pode testar além dos 100% do patrimônio dela, né? Ela não pode passar daquilo que a gente chama da legítima, que é a herança necessária para os herdeiros necessários, de certa forma, né? Então, a herança ela pode abranger uma extensão para os mesmos herdeiros que você já tem deles necessários, né? Então, uma pessoa pode ser de fato beneficiada, só que exatamente tem que deixar isso tudo por escrito no testamento. O testamento tem que ser válido, feito por pessoa capaz, no cartório ou de forma particular. Mais uma participação aqui na tela do BG. Gilson, correto colocar administradora de bens para não gastar muito com o inventário, doutor? É uma pergunta bastante interessante, Rodrigo. Isso se chama um planejamento familiar, né? Quando a pessoa possui um patrimônio muito extensivo, né, bens que na hora da sucessão vai gerar pagamento de impostos, pode dar briga entre os herdeiros, muitas pessoas fazem o que a gente chama da tal da administradora de bens, que basicamente é você criar uma pessoa jurídica com um fim próprio para administrar os bens dessa família, né? E então, em morte, você vai deixar de herdar os bens, você vai ser um sócio de uma empresa e vai suceder nessas cotas dessa empresa, né? Então, é uma manobra de um planejamento familiar, não tem nenhuma evasão fiscal, nada nesse sentido, não é ilegal, é uma maneira inteligente de planejar o seu falecimento, né? Para que a sua família, os seus descendentes tenham um futuro seguro ali para os próximos anos. São muitas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, não dá para atender todo mundo, mas vamos atender aqui mais um telespectador. Edgar, há como saber se a pessoa tem uma herança em seu nome? Bom, basicamente o que ela tem que procurar são duas maneiras, como eu falei, existe o inventário que é judicial e o inventário que é extrajudicial, né? A herança que ele pergunta, né, é se de fato se ele tem alguma coisa para receber. Sim. Logicamente, alguém deixou alguma coisa em vida, então ele deveria procurar primeiramente no local onde essa pessoa veio a falecer, né, com o CPF, o nome dessa pessoa, tanto no cartório de registro civil de notas e protestos. Aqui em Blumenau nós temos 3 cartórios, então seriam o primeiro, segundo e terceiro tabelionatos. E no fórum, aqui em Blumenau, você pode buscar também, desde que eles não estejam correndo em segredo de justiça, com os dados do falecido você consegue saber se ele deixou ou não deixou. E se porventura você também acabar descobrindo que você tem algum bem a receber, alguma coisa nesse sentido, você ainda pode entrar com o inventário. Tanto é como interessado, como a pessoa ele é o próprio credor de uma dívida do falecido, se ninguém entrou com o inventário, também pode fazer a abertura. Mas a praxe é que a família, né, a esposa, os filhos, né, ou até os avós, os pais, né, no final das contas, acabem tomando essa dianteira. Advogado especialista em direito de sucessão ao vivo aqui no Balanço Geral. Vamos a mais uma participação aqui, doutor. Fábio, que está perguntando, meu pai faleceu já faz 5 anos e até agora nada do inventário sair. Por que isso é um processo tão demorado, já que não tem conflito nenhum
entre os herdeiros. Está tudo tranquilo e o negócio não sai, doutor. Exatamente. Pela pergunta que ele faz, basicamente eu suponho que o processo esteja correndo judicialmente, né? Eu teria que talvez fazer uma questão ou outra para entender o trâmite da situação. Presumo talvez que tem algum imposto ainda a ser quitado, alguma certidão negativa ela ainda não saiu, né? Talvez o Ministério Público, se tiver menores, não concordou com alguma maneira de distribuição desse patrimônio, né? Tem N situações que podem acontecer e, aliado a isso tudo, a gente sabe que o nosso judiciário está abarrotado de processos, né? Nós deveríamos ter muito mais estrutura para receber a demanda que existe hoje em dia no Brasil, mas o judiciário tenta fazer o que pode, né? E cabe, infelizmente, aguardar essa situação aí. 5 anos é um procedimento, de certa forma, prático para realmente uma resolução de um inventário. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Até a próxima. Prestação de serviço para você ligado aqui na tela da NDTV.